E começamos o nosso programa de hoje com o quadro Corpo em Movimento. Dr. José Eduardo de Oliveira estará falando a respeito da importância da atividade física na infância, até como forma de prevenção da violência escolar. E hoje, no nosso quadro Corpo em Movimento, tenho o prazer de estar recebendo novamente meu amigo, o Dr. José Eduardo de Oliveira. Hoje o nosso assunto é a importância da atividade física na infância, até mesmo como forma de prevenção de violência escolar. Bom, primeiro, muito obrigado, doutor José Eduardo. Eu gostaria primeiro que o senhor falasse a respeito dessa importância, né? Desde a criança, desde o seu nascimento, as primeiras atividades físicas como forma educacional. Paulo, obrigado. De maneira geral, o exercício físico já contribui muito para a minimização desses aspectos relacionados à violência, quer seja no âmbito escolar ou social, né? O exercício tem essa capacidade de drenar a energia da criança e do jovem, do adolescente, que se não for drenada para caminhos positivos, pode acabar sendo canalizada para esses comportamentos inadequados dentro e fora do ambiente escolar. Dentro do próprio exercício, a gente tem o esporte, de maneira geral, que quer seja também no âmbito de participação, no âmbito competitivo ou no próprio âmbito educacional, leva a criança também a conviver com esses valores positivos do esporte, que é o de convivência com a regra, convivência com a figura do árbitro, com a figura do professor, com os seus limites, com a possibilidade de vencer, da derrota, né? E ele acaba canalizando todos esses valores que ele adquiriu através do esporte para a sua vida pessoal e lidando com situações de conflito de maneira menos desinteligente. Bom, para quem não conhece o Dr. José Eduardo, ele faz parte do projeto RAF, né, que é contra a violência escolar. E isso está ligado também diretamente à questão da atividade física. Dr. José Eduardo, o senhor como uma pessoa de entendimento assim muito grande com relação a essa área, como que o senhor vê hoje a questão das ações governamentais para que seja implantado não somente, né, porque a gente vê muita coisa em escolas particulares, mas com a questão das escolas públicas valorizando essa atividade física na infância? Paulo, de maneira geral, não existem políticas educacionais, políticas públicas, quer seja de âmbito municipal ou estadual, que realmente valorizem aí o aspecto do exercício, do esporte, da própria educação física como área do saber dentro da escola, visando amenizar esses aspectos da violência. O que a gente vê, às vezes, são ações mais de cunho de, sabe, já de tratar o problema, se esquecendo um pouquinho do lado da prevenção, que é bastante importante. Bom, a gente percebe que se o esporte, se a atividade física não é tratada exatamente como um complemento para a educação, porque é óbvio que os professores hoje já são sobrecarregados, né, com relação às coisas que acontecem dentro de uma escola, como se eles tivessem que ser os próprios pais, quando na verdade a escola é o apoio e vamos dizer, um auxílio à educação que vem de casa. Mas qual a possibilidade hoje de realmente projetos? A gente vê tantas coisas acontecendo, de projetos que mudam a vida da pessoa através da atividade física, ainda mais uma criança, né, que mora em área de risco. Paulo, o esporte tem uma força enorme para poder trabalhar justamente na conversão da criança que está indo para o caminho errado, né? Os próprios conteúdos esportivos, o conteúdo do exercício físico dentro da escola é muito valorizado pela criança. Algumas pesquisas já mostraram que o que a criança mais valoriza dentro da escola são as aulas de educação física, as amizades e a merenda escolar. Então, na verdade, as políticas públicas e as próprias escolas deveriam valorizar, usar isso como um termômetro e investir mais nessa área do conhecimento esportivo, a área do exercício, a própria área da educação física, como ferramenta de minimização dos problemas educacionais. Bom, a gente sabe que nessa faixa etária da infância, muitas das atividades físicas são praticamente lúdicas, né? Elas evitam impactos, até pela questão do crescimento da criança, do fortalecimento de forma correta. E as atividades, de um modo em geral, ou os lugares que o senhor pôde ver de forma mais próxima, quais são essas atividades nessa infância? Porque é óbvio que cada criança vai ter mais simpatia por um esporte ou um tipo de atividade.
E, normalmente, no Brasil, né, a criança nasceu, já dá uma bola de futebol para ela, como se fosse o único tipo de atividade. Mas, assim, o que o senhor acharia recomendável nesse início de atividade física e até mesmo do comportamento da criança? Olha, Paulo, mais do que recomendar um tipo de atividade física, ou até mesmo um tipo de prática desportiva, o importante é recomendar como ela vai ser conduzida com a criança, né? Então, que a criança, quer seja no âmbito de um exercício comum, ou na prática do futebol, do basquete ou do vôlei, que a criança aprenda a valorizar a convivência, a relação interpessoal, né? A respeitar o seu companheiro, não vê-lo como um adversário, um inimigo a ser batido, né? E que ela possa internalizar uma cultura de jogos de cooperação com o esporte ou com o exercício dentro da escola. Então, na verdade, o que é mais importante é isso, independente da modalidade eleita. Bom, pais, a gente ainda tem o que a gente chama de matroginástica, que seria a ginástica em família, né? Então, os pais não conseguem mensurar a importância dessa atividade física em família para que a criança se sinta acolhida, se sinta mais próximo do pai, da mãe, sem aquele receio da cobrança da competição necessariamente. O que o senhor pode falar a respeito da matroginástica? Essa é uma modalidade bastante interessante, justamente porque ela acontece no seio da família, né? Então ela acaba atuando e formando a criança como um futuro multiplicador desses valores que o exercício físico, que a prática de exercício pode trazer em relação aos benefícios para a sua saúde. Então aquela criança, muito provavelmente, vai se tornar um adulto multiplicador desses valores. Bom, agradecendo a presença do Dr. José Eduardo de Oliveira, o nosso quadro Corpo em Movimento de hoje teve o objetivo de passar para os pais, né, educadores, a importância da atividade física na infância, até mesmo como prevenção de uma criança ou um jovem ou um adulto menos violento no futuro.